tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem, com bastante saúde. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Fabiola Cruz. Eu atuo na EJA, Educação de Jovens e Adultos. Para tornar essa aula mais inclusiva, eu também já vou me descrevendo para vocês. Eu sou uma professora negra, de olhos castanhos escuros, cabelos também castanhos escuros, mais ou menos na altura dos ombros. Hoje estou vestindo uma blusa branca com um texto e também algumas borboletas e estou hoje aqui na Multirio, no estúdio da Multirio. Atrás de mim tem uma estante com alguns livros, tem também o globo terrestre, enfim, um lugar muito bacana. Mas sabe qual é o assunto da aula de hoje? Imagina sobre o que eu vou falar? Hoje nós falaremos sobre um assunto que está por toda parte. É isso mesmo, por toda parte. Dá uma olhadinha no nome da aula. Textos por todo lugar. Você já observou que há textos por todo lugar? Eu vou até contar para vocês uma história para que vocês imaginem comigo uma situação. Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha no slide? Imaginem que a gente está passeando de ônibus por aí. E aí, de repente, a gente encontra com uma determinada cena. Olhando pela janela do ônibus, eu vejo essa comunicação nesse painel luminoso. Olha que bacana! Ensino fundamental para jovens, adultos e idosos. Educação pública de qualidade, presencial, semipresencial e EAD, com certificação, matrículas abertas. Viu aí, pessoal? Que interessante! Assim como essa comunicação nesse letreiro, existem também outdoor com outras comunicações. Vamos continuar? Dá uma olhadinha no próximo slide. De repente, você olha para a pessoa que está do seu lado no ônibus e aí vê escrito: segurança da informação, um processo, não, um produto. E sabe aquela olhadinha que a gente dá para a revista da pessoa que está do nosso lado quando a gente está andando no ônibus? Pois é, mais um tipo de texto. É só olhar para o lado e a gente ver mais textos. Mas vamos continuar na nossa imaginação. De repente, você olha para o motorista e está ele lá, bebendo uma água bem geladinha. E na garrafa dele também tem um texto. Diz o seguinte: beba mais água. Sabe que isso é até muito importante? Me lembrou que eu não posso esquecer de beber a água, né? Mas até na garrafa do motorista tem texto. Texto por todos os lugares de verdade, hein? Mas vamos continuar imaginando. Olha o próximo. De repente, a gente olha para a janela e vê de novo, na traseira do caminhão. Não é pressa, é saudades. Gente, mais textos. Todo lugar tem texto. É no para-choque do caminhão, é no outdoor, é na camisa de alguém que passa pela rua. O tempo todo nós observamos textos. Mas essa imaginação não acaba aí não. De repente, a gente olha para o celular que toca o sinal de uma mensagem e está lá escrito: Defesa Civil. Um recadinho da Defesa Civil. Acho que vai chover, hein? Viu aí, pessoal? Isso, a gente criou essa história, mas na verdade ela pode acontecer porque todos esses textos estão presentes no nosso dia a dia. E não são só esses, existem muitos outros se a gente parar e prestar atenção. Mas viu só? Através dessa imaginação, a gente percebeu aí pelo menos uns 5 tipos de textos, não foi? Viu aí como existem textos em todos os lugares? E o que nós estamos focando na aula de hoje são os suportes.
onde esses textos ficam. Interessante, né? Então, o que são suportes textuais? Vamos dar uma olhadinha no slide comigo? Suporte textual é o meio físico ou virtual que serve para a materialização de um texto. Serve para que o texto se materialize. A gente consegue ver o texto se ele estiver em algum lugar. E sabe outra coisa interessante? É que o texto e o suporte são como, por exemplo, a corda e a caçamba, ou então são como carne e unha. É isso aí. Vamos dar uma olhadinha novamente no slide comigo. Suporte e textos são inseparáveis. Não existe texto sem suporte. E qual a importância de nós sabermos os suportes textuais? Qual a importância de saber onde os textos estão? Pessoal, a importância é enorme. Sabe por quê? Porque dependendo do texto, eu vou entender o contexto. Pensou nisso? Por exemplo, se eu tenho um texto num livro, por exemplo, é diferente de ter um texto em um jornal. Eu posso até estar falando sobre o mesmo assunto, tanto no livro quanto no jornal. No entanto, no jornal nós teremos uma notícia, vai ser algo mais rápido e pode ser que no livro eu tenha aquele assunto de uma forma muito mais elaborada, né, com muito mais complementos. Deu para entender aí a diferença? Qual é a importância de conhecermos os suportes textuais? Dependendo do suporte, podemos prever o tipo de texto. Textos vinculados a suportes diferentes são também diferentes. Viu, pessoal, a diferença? Já percebeu que existe realmente essa diferença no dia a dia? A gente pode estar falando, de repente, de uma propaganda que a gente assiste na televisão para uma propaganda que a gente vê no outdoor, por exemplo. E a propaganda pode estar falando sobre o mesmo produto, mas elas são diferentes. Olha só que bacana! Então, vamos continuar. Existem diferentes gêneros textuais, não é isso? Existem diferentes suportes textuais, como nós estamos falando. Então, eu vou apresentar para vocês alguns textos diferentes. Vamos olhar comigo lá o slide? Diferentes gêneros textuais. Nos gêneros textuais, nós temos a poesia, classificados, contos, receitas, cartas, bulas, fábulas, bilhetes, cantigas, lendas, relatório, manual, crônicas, piadas, causos, convite. Viu? Esses são alguns dos diferentes gêneros textuais. Agora, eu vou falar para vocês sobre os diferentes suportes. São só alguns para que você tenha uma ideia também. Acompanha comigo lá no slide novamente. Rótulos, jornais, gibis, sites, revistas, cartazes, agenda, e-mail, blog, outdoor, dicionário, panfletos. Viu, pessoal, quantos tipos diferentes, tanto de textos como também de suportes? Isso está presente no nosso dia a dia. A gente percebe isso o tempo todo. Ou talvez você nem percebesse antes, né? Vamos acompanhar comigo agora mais algumas informações no slide. Existem os suportes incidentais e os suportes convencionais. Os incidentais são aqueles que operam como suportes ocasionais ou eventuais. Podem trazer textos, mas não foram criados para esse fim. Viu, pessoal? Existem suportes que a gente coloca texto, mas que eles não foram feitos exatamente para isso. Pensa comigo, por exemplo,
Estação do metrô. Sabe quando você encontra um texto lá? Não necessariamente aquele espaço foi construído para ter um texto, mas não é que tem? Outro exemplo, embalagens de produtos, a mesma coisa. Roupas, como a minha camisa, muros, calçadas, para-choque de caminhão, como eu já mostrei para vocês. Traseira de ônibus, já viram aquela propaganda na traseira do ônibus? Também, não foi criado para isso, mas tem texto lá. E o corpo humano. Quanta gente acaba fazendo tatuagens pelo corpo, não é? E o corpo não necessariamente foi feito para isso, mas a gente pode até usar para isso também. Fica bem bonito, viu aí a foto? Agora nós vamos continuar olhando outros tipos de suportes. Suportes convencionais são os mais comuns. Livros, revistas, jornais, encarte, rádio, televisão, telefone, o outdoor, as faixas. E aí, gostou da aula de hoje? Em resumo, nós falamos sobre os suportes textuais. Comecei apresentando para vocês uma história que nós imaginamos estarmos dentro de um ônibus observando os textos por ali. Depois, nós sistematizamos o assunto falando exatamente para que saber o que são suportes textuais. Falamos sobre exemplos e também falamos sobre a diferença entre esses suportes. Existem aqueles que são convencionais e outros que nem tanto, né? Você reparou na minha camisa? Olha só, eu vim com essa camisa bem bonita hoje, com esse texto, justamente para mostrar para vocês que ela também é um suporte textual. É isso, pessoal. Eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado bastante da aula de hoje. Converse com o seu professor a respeito desse assunto. Um beijo! Tchau!